Muitas classes profissionais parecem atrair pessoas com síndrome de pequeno poder. E o RH é uma dessas. Você recebe menos do que a maioria dos profissionais que exercem a mesmíssima função que você. O setor de RH serve para defender os interesses da empresa. Você sabe que não pode falar qualquer coisa, mesmo se a situação estiver ruim. Se você mandar a real, você já fica na mira da demissão. Aqui no Brasil a gente trabalha para não conseguir comprar um carro e não conseguir se aposentar. A gente sabe que a gente não vai se aposentar. Essa geração de agora não vai se aposentar. Em outros países pode ser igual, pode ser bem estressante e tal, mas o cara ganha 5 ou 6 vezes. Empresa sem noção é o que a gente mais tem por aí. Para com essa de ficar tratando a empresa como se fosse sua família, porque você vai terminar se dando muito mal, cara. Geralmente eles falam muito sobre esse senso de dono, mas é estranho você ter um senso de dono quando você não é o dono. Não tô dizendo que você precisa ser um funcionário ruim, que você precisa fazer um mau trabalho, mas você não tem que ser tratado como bobo pelos outros por aí. Você precisa fazer um bom trabalho e receber o seu salário em troca. Você é um profissional, você é contratado para isso. Você chega na empresa, faz suas tarefas, recebe seu salário e vai embora no horário combinado. Isso de tratar a empresa como se ela fosse sua, como se você fosse o dono, não faz sentido nenhum. Até porque você não está recebendo como dono. O dono trata a empresa daquela maneira porque ele recebe como dono. A empresa é dele. A partir do momento em que você se torna um dos sócios da empresa, faz sentido que você haja como tal, que você trate a empresa como se você fosse um dos donos. Mas enquanto você é um funcionário, não faz sentido nenhum você tratar a empresa como se você fosse um dos donos e não ter nenhum dos benefícios de um dono. Isso beira a loucura. Você tem que fazer aquilo que foi combinado, como um bom profissional. Faz o seu trabalho, recebe seu salário. Faz seu trabalho, recebe seu salário. Não se mate pela empresa. Você não precisa ficar depois do horário sem razão evidente. Você não precisa trabalhar mais do que o combinado. Você não precisa trabalhar por horas que você não vai receber. Ah, não, mas a minha empresa é diferente, ela veio com um papinho de que é uma empresa humanizada, o RH cuida dos funcionários. Não é assim. O RH, o Recursos Humanos, não serve para defender os interesses do funcionário. Para de pensar assim, não é para isso que serve o setor de RH. O setor de RH serve para defender os interesses da empresa. Eles são funcionários contratados para isso. Mesmo que eles venham com um discurso diferente, é um RH humanizado, é isso, é aquilo, a gente tá do seu lado, a gente ajuda o funcionário, a gente ajuda ele na hora de receber um aumento, Não é assim. O RH ele serve para defender os interesses da empresa. E se você já passou por algum momento de conflito com a empresa, onde a empresa estava claramente errada e se colocando contra você, seja qual for o motivo, você deve ter percebido que o RH se posicionou ao lado da empresa contra você. Aquelas pessoas que estavam dizendo que te defendiam, que tinham um trabalho humanizado, que pensavam no funcionário, de uma hora para outra se tornam outras pessoas falsas e claramente cínicas. Isso gera até mesmo uma fama negativa para a classe dos profissionais de recursos humanos, porque parece que apenas pessoas com síndrome de pequeno poder vêm para essa profissão. Muitas classes profissionais parecem atrair pessoas com síndrome de pequeno poder, e o RH é uma dessas. Eu não estou dizendo que todos os profissionais de RH são assim, mas para quem já teve um momento de conflito ou já teve algumas interações com essa classe, conseguiu perceber que o número de pessoas com síndrome de pequeno poder e cinismo nessa classe é muito grande. O ponto é que empresas exigem demais e exigem que você haja como um adulto, enquanto elas agem como crianças mimadas. Às vezes, durante um processo seletivo, parece que a empresa está fazendo a investigação criminal e indo atrás de várias informações, perguntando todo o seu histórico profissional e os motivos de você ter saído de cada empresa e por que ficou tanto tempo em tal empresa, por que você ficou tão pouco tempo nessa empresa? Como se isso fosse algo errado. Claro, eu não estou negando que possa ser errado devido a uma má conduta do profissional, mas o que eu quero dizer aqui é que as empresas já não têm aquele compromisso. É difícil você encontrar uma empresa para que você trabalhe nela durante muitos anos seguidos. As próprias empresas têm adotado uma postura de contratar profissionais, fazer uma contabilidade errada e depois no final do ano verem que as metas não foram atingidas, demitir aqueles profissionais e contratar outros para ocupar as mesmas funções, porém pagando menos, ou até mesmo contratar outros para ocupar menos funções, com um quadro menor de funcionários, pagando menos e com um acúmulo maior de função na mão desses profissionais. Para empresas que cobram um comportamento profissional, maduro e adulto dos seus colaboradores,
Esse me parece um comportamento bastante infantil. Empresas realizando manobras e coisas para agradar os seus acionistas, para enganar os seus acionistas com resultados falsos, para passar a impressão de que ela está crescendo, de que ela está lucrando, de que está tudo certo. E nesse caminho elas terminam manipulando os funcionários como se fossem somente peças. Isso é um comportamento totalmente errado. Isso sem querer me aprofundar em assuntos mais sérios, como lavagem de dinheiro e outros crimes mais pesados. Por isso, cara, não caia nessa conversa, não caia nessa narrativa que as empresas tentam passar, que você é o imaturo, você é uma criança na mão deles e eles são os adultos, eles são os responsáveis, eles estão sempre certos, com seus protocolos e seus discursos enfeitados. Isso não é verdade. Trate o trabalho como trabalho. O trabalho é simplesmente isso. É uma relação comercial, onde você entra com algum conhecimento útil para aquela organização e ela te paga. E tudo isso em cima de um acordo previamente estabelecido. Você tem hora para sair, hora para entrar, ou não, ou tem um horário flexível, você tem um modelo, seja presencial, híbrido ou remoto. Tudo isso foi previamente acordado. Você entra com o seu conhecimento e a empresa entra com o dinheiro em troca. Simples assim, você faz um bom trabalho e você recebe aquilo que foi acordado. Mesmo sem querer entrar no mérito de que aqui no Brasil o salário não é o suficiente, não pagam bons salários para a maioria das profissões. Tudo que a gente compra é dolarizado, tudo que a gente gasta é dolarizado. Então a gente simplesmente paga o valor em dólar, só que convertido para real, porque a maioria dos produtos que a gente consome vem do exterior, vem refinados do exterior. Então a gente gasta em dólar, mas recebe em real. A gente recebe 6 vezes menos, né? Na conversão atual do dólar, sem querer entrar nesse mérito de que o salário não é o suficiente. Então a gente termina trabalhando e tendo o conhecimento e as habilidades de qualquer programador global, mas recebendo 6 vezes menos do que programadores que nasceram em países com a economia melhor, sem querer entrar nesse mérito de que mesmo fazendo um acordo com a empresa, um acordo comercial, de entregar o nosso conhecimento e receber dinheiro em troca e esse dinheiro não ser suficiente, ainda assim, você acordou, você fez esse acordo com essa empresa de entregar o seu conhecimento e ela te pagar esse salário, sem querer entrar no mérito desse salário não ser o suficiente. Ainda assim, apesar de tudo, a empresa te cobra como se estivesse te fazendo um favor. Não está te fazendo favor. Ela está te pagando muito abaixo do mercado global, muito abaixo da sua realidade, porque você gasta em dólar praticamente na maioria dos seus consumos, e te cobrando muito mais do que deveria. Você deveria receber 5, 6 vezes mais, você recebe pouco pelo que você faz, você vive num país como o Brasil, onde a pobreza é a regra, até mesmo em um cargo grande, o dinheiro que você ganha não é o suficiente para adquirir coisas básicas, como um carro, por exemplo. E a empresa te cobra como se estivesse fazendo um favor para você, porque eles olham a realidade do país e somente porque tem pessoas que estão ganhando muito menos que você, pessoas que estão na linha do que é sobreviver com aquele salário, pessoas que ganham um salário que não paga nem mesmo um aluguel para ela é obrigada a morar junto com outros familiares, com outras pessoas para conseguir somar a renda e pagar o aluguel de uma casa, às vezes num lugar insalubre, um lugar ruim, um lugar sem segurança, só porque você recebe mais do que essas pessoas, só porque a maior parte do país é muito mais pobre que você, a empresa acha que está te fazendo um favor em te dar aquele salário que é 5, 6 vezes menor do que o salário de qualquer profissional global, em um país onde a economia é decente. Isso chega a ser insano, como se você não soubesse disso, como se você falasse, ai, que legal, é mesmo, né? Muito obrigado por esse favor. Não é assim, cara. Não aceite migalhas de empresa e não aceite que essa empresa chegue e trate você de qualquer maneira. Se pelas condições atuais você trabalha para uma empresa brasileira, você não nasceu em um país onde a economia é decente e precisa trabalhar para receber menos. Se você nasceu em um país igual o Brasil, um país onde você trabalha bastante, trabalha até mais do que profissionais globais, porém recebe 5, 6 vezes menos que esses profissionais, e tem gastos semelhantes, não caia nesse discursinho das empresas. Mesmo que te tratem como se estivessem fazendo um favor para você, não caia nisso, cara. A realidade é essa, você recebe menos, se gasta muito e não consegue adquirir bens grandes, como por exemplo um carro, com facilidade. Um carro até mesmo para profissões como um programador, que ganha mais do que a maioria do país,
é um país pobre, todos somos pobres, a grande maioria é pobre, colocando melhor. Cara, a realidade é essa, se você mora em um país como o Brasil, você recebe menos do que a maioria dos profissionais que exercem a mesmíssima função que você faz a mesma coisa, às vezes até mais, pela cobrança e pelo acúmulo de função. Você faz a mesma coisa, porém recebe 5 a 6 vezes menos, mas como eu disse, a realidade é essa. Tendo aceitado essa realidade, você encontra um emprego, faz um acordo com a empresa e a empresa vai e desonra esse acordo depois, te exigindo muito mais do que aquilo que foi acordado, muito mais do que as 8 horas, muito mais do que as tarefas incumbidas à sua função. Você deveria entrar em um horário, sair em um horário e durante este período de trabalho você deveria desempenhar funções que foram acordadas. E o que acontece na prática? Você entra, você sai depois do horário, trabalha muito mais do que 8 horas e ainda desempenha funções que não cabe a você desempenhar. E depois de fazer uma contabilidade horrível e às vezes proposital, simplesmente para agradar os acionistas e o mercado, o quadro societário, você é descartado como lixo naquela empresa, porque vão demitir todo mundo e fazer uma refatoração. Cara, você que trabalha em TI, você deve ter percebido que é normal. Refatorações de time. A empresa faz diversas refatorações. Às vezes não há demissões nas refatorações, mas ela tenta reajustar de uma forma para que tenha o máximo de desempenho possível, a fim de aumentar a produtividade, né? Ou seja, colocar muito mais funções na mão dos funcionários para aumentar a produtividade da empresa. E não é raro, não é incomum que nessas refatorações hajam demissões. Então, ao longo do ano, ocorrem várias mini demissões. Não é sempre que ocorre demissão em massa. Ao longo do ano, podem ocorrer várias mini demissões, várias refatoraçõezinhas na equipe, tudo a fim de aumentar o número de funções na mão dos profissionais, deixar os profissionais menos especializados e mais genéricos, por exemplo, full stack ao invés de somente um back-end ou front-end. Cria um nome para um profissional que vai precisar fazer várias coisas. E esse profissional não vai receber mais, ele vai receber como se ele fizesse uma única coisa. Um profissional de back-end, por exemplo, vai receber o mesmo tanto que um full stack. Um desenvolvedor Android que programa somente para Android vai receber o mesmo tanto que um desenvolvedor mobile que programa para Android e para iOS. Ele não vai ganhar o dobro porque ele programa para duas plataformas. Ele simplesmente vai fazer o trabalho dele e do coleguinha. E na hora que a empresa não precisar mais, ou na hora que ela quebrar o contrato, ou fizer algo de errado, o RH, a empresa toda se volta contra você. Até mesmo essas farsas que o RH diz que ser humanizado e vem perguntar para você como você está e tenta obter um feedback sobre a situação atual, sobre o seu trabalho. Você sabe que não pode falar qualquer coisa, mesmo se a situação estiver ruim. Se você mandar a real, você já fica na mira da demissão. Não é uma reunião para o seu bem, para o seu lado, é uma reunião para o lado da empresa, porque o RH é um setor da empresa, são profissionais que atuam a favor da empresa e não a favor do funcionário. Deveria se chamar RE, Recursos Empresariais, e não Recursos Humanos. E nesse vídeo eu tentei sintetizar um pouco dessa frustração e desse cenário que ocorre nas empresas, colocar isso em palavras para que esses pensamentos fiquem mais organizados e claros. O mercado profissional, principalmente no Brasil, é uma palhaçada. O mercado em outros países pode cobrar também e pode ser muito semelhante, mas quando o cara recebe 5 ou 6 vezes mais, quando ele está recebendo o justo pelo que ele está entregando, se torna aceitável. Agora, quando a relação de valor entregado e estresse sofrido não estão ali no mesmo nível, não termina fazendo sentido. Aqui no Brasil a gente trabalha para não conseguir comprar um carro e não conseguir se aposentar. A gente sabe que a gente não vai se aposentar. Essa geração de agora não vai se aposentar. A gente trabalha sem perspectiva do futuro. Em outros países pode ser igual, pode ser bem estressante e tal, mas o cara ganha 5 ou 6 vezes. Mas o nível de estresse dele nunca vai se comparar com alguém que faz a mesma coisa e ganha 5 vezes menos. Porque a gente trabalha justamente para isso, é uma troca. A gente entra com o conhecimento e a empresa entra com o dinheiro.